presidente do PTB, o Cícero Martins, está aqui nos ouvindo. Um beijo para você, Cícero. Está perguntando o seguinte: pergunta se adesivo em carro com nome apenas é permitido, sem citar partido. A lei diz que pode como promoção pessoal. Não, não pode, porque você está num momento onde você é uma ansiedade muito grande. Por quê? O que é que um adesivo nesse momento com o nome de alguém e daqui a mais 30 dias esse alguém aparece como candidato, com número, com cargo, você jogar um adesivo simplesmente com o nome, neste momento e neste ano de eleição, pode caracterizar uma propaganda e é uma coisa absolutamente desnecessária você fazer adesivo com o nome de alguém. Tem outras coisas a fazer. Vá para uma rádio, dê uma entrevista, fale sobre o problema, vá para a rede social e aí você não precisa estar expondo ou querendo fazer a propaganda que se chama subliminar. É um exercício desnecessário em querer burlar uma determinação que a Justiça Eleitoral é passível de condenação. É passível, claro. Você está colocando adesivo com nome em ano de eleição, não tenha dúvida que na hora que caracterizar numa convenção, você vai ter a propaganda. Promoção pessoal em homenagem a quem, né? Porque se o cara vai ser candidato depois. Pesquisa, Eric, mudou alguma coisa? Tem a pesquisa tem que ser registrada, mas mudou alguma coisa naquela história que a gente sempre bate de que pesquisa atrapalha mais do que ajuda? Tem produto um direcionamento para meio que enganar as pessoas? Mudou alguma coisa? A pesquisa ela apenas aumentou o grau da transparência. Você tem na pesquisa um maior número de informação que você vai ter que fornecer à Justiça Eleitoral. Por quê? Porque as pesquisas elas estavam servindo de uma grande manipulação. Aquele eleitorado, hoje nós temos no Brasil 27 milhões de analfabetos. Então, dentro desse eleitorado, que representa muita coisa, você tem uma influência muito forte da pesquisa. Ora, se já influencia aquele homem comum, aquele homem médio, aquele homem do Jornal Nacional e de uma Folha de São Paulo, você imagine aquele que sequer tem esse meio de comunicação. Então você precisa ter uma depuração e entender a pesquisa meramente como um instrumento indicativo, um instrumento empírico daquele momento e não como aquela história do voto útil, que é o que o brasileiro vive. Eu não quero perder meu voto, por isso eu vou votar em A, B ou C. E traduzindo esse maior número de informações em relação ao instituto que faz a pesquisa. Que faz a pesquisa e que na hora de registrar ele tem que dar mais informações. Você cria informações de qual é o local que você, o bairro, né, a região que você está pesquisando, o número de entrevistados, o questionário que você vai aplicar. Então isso tem que ser fornecido para saber se está havendo ou não essa manipulação. Quem está contratando, quanto custa essa pesquisa, tudo isso tem que ser fornecido. Doutor Érico, vamos para Brasília? Vamos para Brasília? Vamos. Hoje, a Polícia Federal entrou aí na casa, né, do ex-ministro de Lula, levou ele preso, ele é casado com a senadora. A presidente Dilma deve dar o seu depoimento, está marcado em 6 de julho, o depoimento dela dentro da CPI, que investiga da comissão especial aí do afastamento dela. Como é que está o Brasil hoje? Parece que a gente vê as instituições com muita moral, porque você imagina, entrar na casa de um ex-ministro que é casado com uma senadora, pegar provas, levar ele preso. Inclusive o advogado. O advogado dele também foi preso. O advogado dele também foi preso. Acusado de receber 7 Inclusive milhões. o meme era assim, a Polícia Federal está aqui, a mulher, né, dele falou, a Polícia Federal está aqui, chama o advogado, aí ele também está preso. Então houve o que você tem hoje em Brasília é um grau de desconfiança muito grande e uma generalização de uma revolta profunda. Você tinha uma revolta de um determinado segmento. Nós estamos vivendo o pior instante da relação de poder. Aqueles que querem se manter e aqueles que querem alcançar. E o impeachment, ele revela essa disputa, essa dialética filosófica de poder daqueles que não querem sair e daqueles que querem chegar. Então você cria revolta nos dois segmentos. E a partir dessa revolta desses dois segmentos, você começa a ter o quê? Um grau de desconfiança, um grau de incerteza, uma imprevisibilidade. Você quebra a segurança jurídica hoje que se vive no país, porque essa passividade com que se tem em ofensas ao direito de defesa e esse privilégio que se dá a essa acusação é decorrente de quê? Da opinião pública. Hoje, se você fizer uma análise do que alguns meios de comunicação pauta, ele traz essa opinião pública a possibilidades de atingir determinados fins, mesmo que não respeite direito de defesa. Por quê? Porque é orgânico. A Operação Lava Jato hoje não adianta diminuir o orçamento, como a presidente Dilma tentou. Não adianta dizer que vai interferir. Não vai, porque ela é orgânica. Ela vive sozinha. Tem vida própria. Ela tem a vida própria. Positivo ou negativo? Eu acho que para a instituição brasileira nós precisamos fazer essa passagem. É fundamental
você ter esse nível de cultura no Brasil. E de independência. Como né, o ministro doutor? Barroso disse ontem. Se nós somos contra o racismo, se nós somos contra o estupro, se nós somos contra esses meios que fragilizam a sociedade, nós precisamos também ser contra a corrupção. O que nós temos que ter cuidado apenas é que tem que haver o equilíbrio. Um poder não pode se sobrepor ao outro e você ter a ideia de que quem comanda hoje o Brasil é o Poder Judiciário. Então, Isso é ruim. Então, governo nenhum, seja governo PT, governo PMDB, tem nenhuma força para barrar a Lava Jato. Nenhuma força. Pelo contrário, eu acho que foi outro deslize do ministro Alexandre de Moraes ter ido visitar o juiz Sérgio Moro, que hoje o PT está dizendo que ele foi visitar e por isso que houve essa operação. Politiza o discurso. O judiciário tem que fazer o trabalho dele. O juiz Sérgio Moro foi muito cortês em recebê-lo, mas o ministro da Justiça não tinha nada que está fazendo política ou querer aparecer mediaticamente fazendo esse tipo de visita que gera um desgaste para o próprio governo Temer. Foi um recado hoje, então, essa Foi um operação recado, de hoje. Foi um recado. Dilma volta a ser presidente ou não? Isso não, essa é uma hipótese, eu digo assim, quase Porque que zero. Temer está também com um governo fragilizado. Mas é um governo que está atendendo a todos os segmentos. Ele está fragilizado dentro de um pragmatismo de quem quer se manter nesse poder. O pragmatismo ele não está preocupado em como vai formar o ministério, ele está preocupado em trazer, digamos assim, essa coalizão, que é um presidencialismo de coalizão. Os Estados Unidos inventou e criou o presidencialismo na sua revolução. O Brasil criou o presidencialismo de coalizão, quer dizer, o jeitinho brasileiro formou essa coalizão que torna refém o poder executivo. Dificilmente o presidente Temer sai desse governo. Aqui E no Rio Grande, Dilma deixa eu só Ok. fazer aqui uma pergunta. Eu imagino, diferente de mim e diferente da gente que é leigo no assunto jurídico, né? Imagino que o senhor tem uma visão totalmente aprofundada da Lava Jato. E aí eu lhe pergunto, hoje teve a prisão do Paulo Bernardo exatamente sobre contas na Suíça. O nosso aqui, né, quem está envolvido aqui no Rio Grande do Norte é o Walter Alves, foi citado também José Agripino e o Henrique. Mas Henrique já teve busca e apreensão na casa dele. E aí, essa Tem história um processo também desde 2004, contas, né? também contas na Suíça, igual o Paulo Bernardo. Isso também seria um motivo aí para uma possível prisão? Olha, a gente primeiro precisa fazer uma distinção do que seja a doação oficial, a doação em que até 2015 era possível e os partidos viviam disso, até para que não se crie armadilhas para os políticos que trabalharam com doações legais. Essas doações tiveram dinheiros lícitos, não é dinheiro ilícito, o dinheiro saiu de uma conta lícita, foi para outra conta lícita, prestou conta, e não houve nenhuma ida desse dinheiro, digamos assim, para paraísos fiscais. Então, quando a gente vamos fala, perguntar por nomes, assim. quando a gente fala Não, Walter, mas deixa eu só entender uma Garibaldi, coisa aqui que ele quer Agripino. falar. Então, nome a nome, para eles explicar. Walter, Garibaldi e eu queria entender Agripino. o processo aqui, só um minuto, Thaís. Walter, Garibaldi e Agripino. São Pronto, contas era legais, lícitas e que estão generalizando no sentido de que houve alguma ilegalidade, que houve algo escuso. Não houve. É apenas um esclarecimento que precisa ser dado. Com relação ao deputado Henrique, é diferente dessas duas hipóteses. Por quê? Porque o deputado Henrique, na investigação de Eduardo Cunha, houve esse indício de que havia uma conta em nome dele. Mas Aí ele vai diz começar. que está tudo prestado contas. Mas entrou essa não. legalmente. Mas a conta Não, na Suíça é outra O que história. está prestado conta, o que está legalmente, o que você tem esclarecido para a população e sobre o foco da justiça eleitoral é de conta lícita para conta lícita. Quando você tem uma conta fora, num paraíso fiscal, você não pode dizer que é dinheiro lícito. Resta saber se a titularidade é dele. Maluf conseguiu provar, tanto que não houve condenação com relação a Maluf, que não tinha conta no exterior. Então, se essa conta não é do deputado Henrique, ou não for do deputado Henrique, ele não vai ter que responder a nenhum Se tipo for. penal. Se for, ele vai responder, porque ele não poderia ter conta no Pode, exterior. inclusive, ser preso? Ele pode. Qualquer cidadão pode Então a ser preso. situação mais delicada de todos esses é de Henrique. Eu acho. É a situação mais difícil e mais delicada. Senador A de Walter Agripino. e Garibaldi e a do senador E Agripino o deputado são Felipe coisas Maia distintas. também citado. Também é diferente. Os quatro entram Esses nesse mesmo- quatro entram numa generalização que eles estão pagando pelo clima que o país vive de que toda doação seria ilegal. Toda doação não é ilegal. Você tem que separar o que é legal do que é ilegal para que você não pratique uma injustiça. Mas então, se isso. Mas eu só- acho que essa injustiça é muito forte. Mas se. Tá, a doação entrou legal, mas ela foi através de uma empresa, porque fulano indicou bababá, e se uma houve pressão a política. troca do favor, E aí? se houve troca do favor, E tiver que como não é a provar? hipótese de nem Felipe Maia,
Agripino Garibaldi e Walter, não houve a troca do favor. Agora, se alguma empresa pedir um favor para construir estádios, para burlar a licitação, ou algum favor até de emendas às MPs que você inseria, normas, se isso existiu, aí é ilícito, que não é a hipótese desses quadros. Ou até a facilitação da liberação do dinheiro. Até a facilitação da liberação. Mas se você teve uma doação de uma empresa e essa empresa depois veio ser envolvida em algum crime, você não pode responder por aquilo que você não participou. Se chama individualização do tipo penal. Você acha que Lula vai ser preso? Poderá ser preso. Agora eu acho muito difícil porque esse país vai convulsionar se houver a prisão do presidente Lula. Eu acho que perderam o time para isso também. Perderam o time. Concordo. Olha, muita coisa para conversar com ele ainda, mais um tempo. Ótimo, viu? Vai ter que vir de novo. Se eu tiver algum problema na justiça, você será o meu advogado. Obrigado. Você faz não um precinho... Nunca queira ter advogado como... Deus me livre. Melhor Não ter quero Ou seja, eu não quero. Me queira só como amigo. Pronto, ótimo. Fechado. E não esqueça das castanhas. Boa noite pra você.